Fala pessoal, estamos então hoje aqui, continuando nossa jornada, conhecendo a Bíblia, hoje o livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, como eu disse ontem, ele é a continuação do livro de Crônicas, que era um livro só, foi organizado em 2 partes. Então, nós vemos aqui, a partir do capítulo 1, começa já falando do reinado de Salomão. Ele faz um resumo do reinado de Salomão, que nós já vimos no livro de 2 Reis, e ele então vai mostrar tudo que Salomão fez, em especial as obras, as construções de Salomão. E novamente eu digo que isso é importante, porque eles estão voltando do exílio, o povo de Israel, e agora precisa reedificar, reconstruir a cidade. E é importante lembrar como a cidade era. Por isso os cronistas fazem um resgate histórico, como era o templo, como era cada detalhe do que Salomão fez. E daí do capítulo então 10 até o capítulo 28, nós temos uma narrativa de como foi o reinado dos reis na época do reino dividido. Lembra que nós vimos em 2 Reis que o reino foi dividido em norte e sul? Porém aqui em 2 Crônicas o resumo ele está apenas sobre os reis do sul. Apenas se fala sobre os reis de Judá. Por que isso? Vejam, porque o reino do norte foi Samaria, o povo de Israel, as 10 tribos, foram levados há mais tempo para o exílio. Eles foram levados para várias cidades e se trouxe pessoas de várias cidades para ali. E acabou se perdendo muita coisa, inclusive a identidade deles. Por isso que hoje em dia os israelitas são até hoje chamados por nós de judeus. Por quê? Porque foi por meio da tribo de Judá, que era a tribo de Davi, que se manteve a tradição da fé do povo de Israel. Se manteve a tradição da Bíblia, inclusive. Então, quando eles retornam do exílio, os judeus que estavam na Babilônia, eles lá, você vê pela história de Daniel, que eles não aceitaram, boa parte do povo não aceitou se contaminar. Como Daniel não aceitou se contaminar com as iguarias do rei e conservou a fé, conservou a história. Então, quando eles voltam, os judeus vão ter primazia, vão tomar frente nesse processo de guiar o povo de Israel de volta, então, para os seus caminhos, apesar de que as outras tribos se consideram israelitas, mas você vai ver que existe uma dualidade entre o sul e o norte ainda depois, porque os samaritanos vão ser mal vistos pelos judeus e os judeus vão ser mal vistos pelos samaritanos. Isso a gente vê lá no Novo Testamento o resultado quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, querendo quebrar um pouco isso, quando Jesus em João 4 vai lá e conversa em Siquém com a mulher naquele poço, a mulher samaritana. Você vê que eles não se davam bem. Então, ainda não se davam bem depois de 400 anos desta história aqui, do retorno deles para lá. Então aqui nós temos, a partir do capítulo 10 até o capítulo 28, essa narrativa dos reis de Judá, os reis do sul. Todos eles são narrados: Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atália, Joás, Amazias, Uzias, Jotão e Acás. Todos eles estão aqui na narrativa. Então, depois que o reino do norte é invadido, nós temos a partir do capítulo 29 até o capítulo 36 uma narrativa do que seria, do que é o reino reunificado, porque já não existe mais o reino do norte, então o reino do sul é o único reino de Israel. Então nós temos daí Ezequias, Manassés, Amon, Josias, e os sucessores de Josias. Então o exílio e a libertação rapidamente é falado no capítulo 36, de que forma Deus retirou eles das mãos dos inimigos, de que forma Deus fez eles voltarem lá do exílio. Não se explica muito com detalhes, mas se mostra a bondade de Deus fazendo isso. No capítulo 36, versículo 22 em diante, diz assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também estava escrito: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor Deus
seja com ele. Então ele faz uma convocação para que o povo volte, e ele diz: Deus me chamou. Olha só, Ciro, rei da Pérsia, ele nem judeu era, ele chega à conclusão de que Deus o chamou para reedificar o templo lá em Jerusalém. E ele então liberta o povo para que o povo volte e reconstrua o templo. Olha que lindo! E aí nós vamos ver essa história melhor no livro de Esdras e no livro de Neemias, né? Quando essa, né, organização, né, acontece do povo voltando, deles reconstruindo o templo, depois reconstruindo os muros, né, reorganizando a cidade de Jerusalém, mostrando que Deus é fiel às suas promessas, pois Deus tinha dito lá no livro de Deuteronômio, né, se o povo se desviasse, aconteceriam coisas terríveis, mas se o povo clamasse a Deus, se o povo chorasse, se humilhasse, pedisse a Deus, né, retornasse o seu coração a Deus, Deus moveria eles de volta para sua terra. E quem faria isso se não Deus? Tocar o coração de um rei para que abrisse mão de escravos, de servos e permitisse que esses gratuitamente voltassem para sua possessão de origem, voltassem para sua terra ancestral. Só Deus pode fazer isso. Isso mostra que Deus tem o controle da história, que Deus tem o controle dos reis e dos reinos, que Deus tem o controle do mundo. Os reis governam pela força que Deus permite dar a eles. Portanto, nós precisamos confiar em Deus e crer que Deus está no controle. Isso serve para nossas vidas em cada detalhe. Há um controle divino sobre as coisas. Mesmo quando elas parecem sair do controle, talvez seja Deus permitindo que nós saiamos da nossa zona de controle, zona de conforto, e possamos nos aproximar e depender dele e clamar a ele. E ele é poderoso para mover corações e mentes, mover governos, autoridades. Deus continua sendo Deus. Essa é a mensagem do livro de 2 Crônicas. Deus cumpre a sua aliança e no passar de gerações e gerações, Deus continua sendo fiel. Tudo isso por amor às promessas que ele fez lá a Abraão. Veja como Deus é fiel. Veja como Deus é maravilhoso. Então, o livro de 2 Crônicas nos mostra esta fidelidade de Deus e essa bondade dele e o poder que ele tem, a autoridade que ele tem sobre reinos e nações. Desejo que você aprenda mais no livro de 2 Crônicas.